E olha só, pessoal, a Argentina segue voando baixo. Aliás, segue voando alto, né? Quem voa baixo no máximo é o Brasil. E olha lá, ultimamente nem voando tá, né? Então é isso, vamos comentar essa reportagem que apareceu no Infobae, que é um portal de notícias argentino, em que ele fala que o PIB per capita da Argentina é o maior dos últimos 21 anos. É isso aí, a Argentina está mais rica do que nunca. O cidadão argentino está com uma renda em dólares como ele nunca teve antes. Isso vai voltar àquele ditado que eu já comentei em alguns vídeos anteriores, que no começo do século passado, que na Europa tinha um provérbio que falava, quando eles queriam falar que uma pessoa era muito rica, eles falavam que o fulano é rico como um argentino. Isso lá nos anos 1920, na década de 20, 1930, cerca de 100 anos atrás, aí, né, quando a Argentina tinha o maior PIB per capita do mundo. E então, parece que a coisa está querendo voltar como era antes, né? Eu vou comentar agora sobre esse índice, que a Argentina teve o seu valor mais alto desde que ele começou a ser medido, na verdade. Ele fala aqui que seu valor mais alto desde 2004. Que na verdade 2004 foi quando essa estatística aqui começou a ser medida. Então a gente não tem valores anteriores para dizer como estava a situação real, a foto antes de 2004. Mas seguindo aqui, ele fala, vamos ver o gráfico primeiro. Aqui, ó. Lá em 2004, o valor da renda per capita da Argentina era quase 4 mil dólares. E ele foi subindo, foi subindo, foi subindo. E hoje ele está aqui em cerca de 15 mil dólares por ano. Foi a primeira vez que passou a barreira dos 15 mil dólares por ano por pessoa, né? E por que tem dois gráficos aqui? Um deles é o dólar corrente, o dólar do dia, e o outro é o dólar ajustado ao longo do tempo, né? Descontando a inflação do dólar do período. Então, se a gente considerar a inflação do dólar, ela bate aqui 12 mil dólares por ano, ainda assim o maior valor desde sempre, né? Então isso aqui rebate essa retórica da mídia socialista tradicional que fala que o Milei deixou os argentinos mais pobres, que não sei o quê. E a gente vê por aqui que, na verdade, é o contrário, né? O Milei está deixando, na verdade, os argentinos mais ricos do que nunca. E é por isso que você nunca vai ver essa reportagem aqui numa mídia tradicional, no UOL, no Globo, na Terra, em qualquer um desses portais mainstream, né? E se a gente analisar aqui, ó, então teve uma queda, a 2020 estava mais baixo por causa da pandemia, e aí as pessoas podem alegar, mas aqui depois da pandemia, governo do Alberto Fernandes, governo socialista, o PIB aumentou bastante, inclusive, né? Por que isso? Isso acontece porque esse gráfico é o PIB em dólares. E o governo do Alberto Fernandes valorizou o peso artificialmente. A cotação do dólar era uma cotação irreal que não refletia a realidade. A gente tinha uma cotação oficial que era muito distante da cotação do dólar blue, que é o dólar no paralelo, que é o dólar do mercado. Então, se você desvaloriza o dólar ou valoriza o peso, obviamente a renda em dólares vai aumentar, mas é uma renda artificial. E aí aqui, quando o Milei assumiu o poder, a renda cai abruptamente. Por que caiu? Porque, na verdade, o Milei corrigiu essa distorção do dólar, ele desvalorizou o câmbio para valores reais, tanto é que agora ele eliminou o cepo cambiário, então o dólar, não existe mais esse controle cambial, então hoje a cotação do dólar é um dólar real. E com toda a liberação da economia, com toda a desburocratização, o valor aqui da renda per capita voltou a subir novamente. Fazendo uma analogia, é como se você fosse passar por uma cirurgia, né? Você está com algum problema de saúde, precisa fazer uma cirurgia, mas assim, imediatamente antes da cirurgia, você consegue andar, você consegue comer, você consegue tomar banho, consegue dormir, consegue caminhar. Aí você vai para a mesa de cirurgia, sai de lá e fica no hospital, numa cama, em recuperação, alguns dias ali em observação, não pode levantar, não pode tomar banho, tem que comer por sonda, enfim, dependendo do caso, mas você aparentemente piora o seu quadro por causa desse pós-operatório. Mas é um pós-operatório assim, necessário para você se recuperar e depois que sair do hospital você está com uma condição de saúde melhor do que você entrou antes da cirurgia, né?
Então é mais ou menos essa analogia que a gente vê com esses primeiros momentos aqui do governo do Milei, né? E ele fala aqui para cima também, ó, que além disso, os gastos de as exportações de bens e serviços aumentaram 11% e o consumo do setor público caiu 8%, 0,8%. Então isso ainda é um indicador melhor ainda, né? Que assim, não é o governo inflando a economia artificialmente, é uma economia naturalmente crescendo, o que é muito bom. E o que ele fala aqui nessa reportagem também, né? Se a gente começar pelo título aqui, tá em espanhol, mas acho que deve dar para entender, né? Ele fala que o PIB por habitante da Argentina bateu recorde, mas, e lógico, sempre tem um mas, né? O país segue muito embaixo do ranking mundial. E realmente tem muita coisa para se fazer ainda. Se a gente descer aqui tem um outro gráfico aqui embaixo bastante interessante, que ele mostra a Argentina com relação aos outros países aqui, ó. Então é o PIB per capita de alguns países aí do mundo, né? Então o primeiro, Luxemburgo aí com 140 mil dólares por ano, seguido da Irlanda, da Suíça, Estados Unidos, Austrália, né? Então aqui a gente tem a Argentina, aqui embaixo, ó, 15.100 dólares por ano. E se a gente olhar aqui, o nosso Brasilzão tá com menos de 10 mil dólares por ano. Então atrás aí de China, de México, de Chile, Costa Rica, Panamá, Uruguai, enfim, vários países aí da região e países com situações semelhantes à nossa, a gente tá pior do que esses, né? E é isso. Deixo aí para você tirar essas conclusões, porque que tem essa diferença, né? Outra coisa interessante aqui, ó, tem esse outro gráfico também, que ele faz a comparação da evolução do PIB per capita da Argentina com os Estados Unidos, a Inglaterra e Canadá. Então, quando esses três países mais desenvolvidos, aí, o PIB per capita está subindo, a Argentina meio que está quase que andando de lado ali, né? Durante todos esses governos kirchneristas, a economia, na verdade, nem seguiu a média mundial, né? Vamos ver agora com o Milei, vamos ver se isso muda, né? Eu acho que vai mudar sim. E aqui também tem outro estudo que esses caras fizeram aqui na Universidade de Torquato de Tella, não sei onde fica isso, né? Em Minneapolis. Juan Pablo Nicolini e Tobias Martinez Gonzalez, eles fizeram algum estudo e falando que a base do PIB per capita pode subir a cerca de 4% ao ano. Então ele mostra até o gráfico de como que poderia crescer o PIB da Argentina caso as condições atuais se mantenham, né? Então ela deve passar aí dos 22 mil dólares por habitante num curto espaço de tempo aí, né? Vamos ver. Tomara que seja verdade. E é isso aí, pessoal. A Argentina, como eu falei, segue rumo ao espaço, rumo aos céus aí, cada vez crescendo mais. E tomara que continue. Um exemplo aí para toda a América Latina do que deve ser feito. Um exemplo a ser seguido, né? Espero que a gente algum dia consiga caminhar nessa direção. Ok, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha pra gente. Ficou com alguma dúvida? Deixa aí nos comentários que a gente tá sempre de olho e tem alguma dúvida adicional, quer saber alguma informação específica sobre esse tema, coloca aí no comentário que a gente dá uma olhada, se for o caso a gente faz um vídeo específico sobre o tema. E é isso, a gente se vê nos próximos vídeos. Obrigado pela audiência e até a próxima.